doutrina da Tua palavra, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o Paulo está falando aqui para os romanos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está falando, eu rogo a vocês, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. Nós sabemos que o sacrifício no Velho Testamento para o Senhor, os sacrifícios, as ofertas de animais eram com animais mortos. O animal era morto, então o sacrifício era morto. Mas Paulo está dizendo aqui, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Quando eu deixo de fazer uma coisa errada, eu estou sacrificando ao Senhor. Eu viro um sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável a Deus. Quando eu deixo de fazer uma coisa que eu quero fazer muito e é pecado, porque a gente vive na carne e a vontade da carne é só pecar, é só errar, é só fazer coisa errada. Mas eu obedeço a palavra de Deus, eu nego aquele desejo pecaminoso. Eu estou com vontade de fazer uma coisa errada, alguém me afronta, e a minha vontade é bater naquela pessoa, brigar com aquela pessoa. Mas eu faço o sacrifício de não errar, de não agredir aquela pessoa. Por quê? Porque eu sou servo do Senhor, então eu estou sacrificando, eu estou sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, culto racional. Nós somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos raciocínio, intelecto, inteligência dada por Deus. Os animais são irracionais. Eles fazem as coisas por instinto e sem saber o que estão fazendo. Ou seja, o nosso culto ele tem que ser racional e não irracional. Quem fica dentro de uma igreja rodando igual um peão, está sendo racional? Quem fica pulando, dançando, dando show dentro de uma igreja, está sendo racional? A palavra diz culto racional. Nós somos racionais e não irracionais como os animais. Não existe uma referência bíblica que diz que o Senhor Jesus, que era cheio do Espírito Santo, que os apóstolos, que eram cheios do Espírito Santo, ficavam pulando, ficavam dançando, ficavam rodando, plantando bananeira. Culto racional. Rogo-vos, irmãos, ele está falando, eu rogo a vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não irracional, mas racional. Você sabe o que você está fazendo. Quando você está cultuando a Deus, você sabe o que você está fazendo. Você não entra em transe, você não fica à deriva. Não, você sabe o que você está fazendo, você está glorificando ao Senhor, você está cantando ao Senhor, você está lendo a palavra, você está estudando a palavra, você está falando do amor de Deus, você está pregando o Evangelho. É tudo racional, não irracional.
Verso 2: e não vos conformeis com este século. Paulo está falando, não se conformem com este século, com esse mundo pecaminoso. O Satanás, ele trabalha no meio da sociedade, no meio da mídia, no meio dos homens da terra. Ele trabalha para que o homem ache tudo normal, para que o homem ache que aquilo que é pecado é normal e que não é pecado. Satanás, ele trabalha para que a gente se conforme com as coisas desse mundo. Nós devemos odiar o que o Senhor odeia. O Senhor odeia o adultério, então eu tenho que odiar o adultério. O Senhor odeia o homossexualismo. Não é normal um homem, dois homens morarem junto como se fosse um casal, criando uma criança como filho. Não é normal. O Senhor, ele ama os homens, ama o pecador. Não devemos odiar as pessoas, mas odiar o pecado, odiar o erro. Devemos odiar o que o Senhor odeia. A gente não pode se conformar com esse mundo, não é normal falar palavrão. Palavrão é para aqueles que são do mundo, que estão perdidos. O cristão não pode falar palavrão, em hipótese nenhuma. Não é normal. Não é normal o cristão ver a nudez de outra pessoa. Nós temos que odiar o que o Senhor odeia. Não vos conformeis com este século, a palavra diz. Não se conforma. O Paulo está falando aqui, não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como assim me transformar, renovar minha mente? Como acontece isso? Como fazer isso? Com a palavra de Deus. Renove a sua mente todos os dias com a palavra de Deus. Preencha a sua mente com a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele renova a sua mente quando você estuda a palavra de Deus, quando você se aplica na leitura da palavra de Deus. Ele renova a sua mente, ele renova o seu entendimento. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem renova sua mente todos os dias com a palavra de Deus. Aquele que não se conforma com esse mundo, aquele que não se conforma com o pecado, aquele que odeia o pecado, que odeia as coisas do mundo. Se tem uma coisa que o cristão pode odiar, está liberado para odiar, é o pecado, é a vida errada, é o erro, é as coisas do mundo. Odiar as coisas que o Senhor odeia. Não se conforme com esse mundo, Paulo está dizendo. Transforme a vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque se você fizer isso, se eu fizer isso, a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Ele está rogando que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O pecado é bom. Se a gente falar que o pecado é ruim, a gente está mentindo. O pecado é bom. É um sacrifício ficar sem pecar. E o Senhor, e ele fala aqui, ó, sacrifício, por sacrifício vivo. Vivo. Nós estamos vivos, devemos nos sacrificar para não fazer as coisas erradas. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não irracional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Para a gente experimentar isso aqui, meu querido, meu amado irmão, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, a gente tem que apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo a Deus. A gente tem que fazer o nosso culto racional, não irracional. A gente tem que não se conformar com esse mundo. Não devemos nos conformar com esse mundo, com as coisas desse mundo. E transformar nossa mente pela renovação da nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. Que Jesus possa falar mais ao teu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que devemos, Senhor, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e perfeito ao Senhor. Devemos fazer o sacrifício, nos esforçar para Te obedecer. Tua palavra também diz para a gente não se conformar com esse século, com esse mundo. E a Tua palavra também diz para a gente transformar a nossa mente. E a gente faz isso com a Tua palavra. Todos os dias estudando a Tua palavra, renovando, e o Teu Espírito vem e preenche o nosso ser. Nos capacita para fazer isso, Senhor, e nos ajuda. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.